É um agente do globalismo. Infiltrado, Não. Eu acho o seguinte, eu, por exemplo, eu fiz um post há uns anos atrás, no época de Facebook ainda, né? Uhum. Em que eu coloco, Dia da Consciência Negra, né? Eu coloco Viva Zumbi dos Palmares e Dandara, heróis do povo brasileiro, construtores da nossa nacionalidade. E quase me mataram, né? Quase. Não, herói dos negros. Eu falei, pessoal, é o seguinte, eu tô tentando fazer esse post da universalidade a Zumbi e Dandara. Uhum. Entendeu? Ou seja, isso é real. Do Brasil inteiro pegar ele como símbolo. Meter um lugar de fala ali, né? Falar, não, você não pode falar sobre isso porque... Você tá se apropriando de algo que não te cabe. Comigo ninguém discute mais lugar de fala porque é o seguinte, primeiro que conceitos são historicamente construídos, tá? E a construção de um conceito dá a partir da constatação de regularidades. Então, o lugar de fala não é nenhum conceito, eu nem discuto isso, porque isso não existe. Né? Eu vou na filosofia, eu vou na ciência da lógica de Hegel e vou lá seguir, eu sigo aquilo, entendeu? Sabe? Então, mas, voltando aqui ao que ele falou, eu dou universalidade a isso. Porque aqui dentro do Patriota, eu sou patriota, tá, pessoal? Sabe? Eu discordo do meu amigo aqui, temos que disputar os símbolos nacionais. Tá? No Patriota aqui tem Zumbi dos Palmares aqui dentro, meu amigo. Claro. Tem a Dandara, tem a luta dos abolicionistas, tem a Revolução de 30, ou seja, esse universal no particular que deve existir dentro de um patriota de verdade. Né? Enfim, a questão do iluminismo é verdade, mas também existe um processo que tem relação... Eu vou insistir com a tese da retomada do poder da hegemonia americana da década de 80, e que tem relação direta com o seguinte, durante o século XIX, uma boa parte do século XIX, o que se discutia em nível de filosofia era a oposição entre materialismo e idealismo. Essa era a grande discussão da filosofia. Tá? Na medida que o capitalismo vai demonstrando o seu caráter mais reacionário, ou seja, ele deixa de ser progressista em relação ao feudalismo, o centro da discussão filosófica é o irracionalismo e o racionalismo, ou seja, o irracionalismo filosófico foi ganhando muita força, né? Por exemplo, quando os Estados Unidos ele emerge quando o capitalismo se transforma ele chega a sua etapa imperialista, que é no final do século XIX, ele cria uma filosofia ele dá evasão a um tipo de filosofia que é o irracionalismo filosófico, né? Que está aí até hoje, que gerou o nazismo, que gerou essas noções, que dá força a essas noções de ensino manifesto, de nação especial. Isso é parte do irracionalismo filosófico. O Lukács tem um livro sobre isso, sabe? E isso que o Casarões... Aí vou voltar aqui, eu acho... Vocês estão tocando em temas, vocês dois, que são parte fundamental do quê? Do núcleo do irracionalismo filosófico na veia, ou seja, que isso tudo é o racionalismo. Então hoje, por exemplo, existe essa oposição entre racionalismo e irracionalismo. Eu acredito particularmente que a China, a República Popular da China, ela representa uma ilha de iluminismo no mundo dominado pelo irracionalismo, na minha opinião. A China, como do jeito que ela se coloca, pode discutir aqui sobre o que a China pode falar, mas acho que a China ela é uma luz de razão em um mundo completamente irracional. Tá? E o Brasil, acho que essa questão, que é só para terminar, para entrar nessa questão, eu acho que o desafio nosso é nós formarmos, por exemplo, aqui tem 3 pessoas que têm... Se a gente quiser discutir só coisa que nós discordamos, a gente vai ficar até amanhã aqui também. Claro. Só que o nosso interesse aqui é buscar convergência, entendeu? Perfeito, Elias. Sabe? É porque a gente tá falando... me parece que a gente tá numa areia movediça aqui, o Brasil. Que parece que quanto mais a gente movimenta, a gente vai afundando mais. Mas sabe o que eu vejo? O que eu vejo, por exemplo, existe uma noção do Gramsci de bloco histórico. Tá? Ou seja, o bloco histórico que chega ao poder, como na China tem um bloco histórico, no Vietnã, tal, que vai levar à modernização, à superação do capitalismo, ou seja, mesmo um processo de industrialização, porque eu acho que o Brasil tem que construir o desafio do Brasil é reconstruir seu capitalismo, inclusive, tá? Até porque o socialismo ele não é uma resposta histórica para nossos problemas hoje, na minha opinião, para o Brasil. Nós temos que construir o nosso capitalismo industrial que foi destruído, tá? Agora eu vou trazer um pouco de luz aqui na areia movediça. Quando o Lula, por exemplo, o que o Lula forma? Por exemplo, o Lula é PT, PCdoB, PSOL, PDT em Costa, PSB. Vai se formando em meio a essa geleia toda um bloco histórico, na minha opinião, tá? Uhum. Com o Lula no centro, porque o Lula, na minha opinião, ele se transforma em Getúlio Vargas. O discurso do Lula hoje é de um nacionalismo revolucionário. O discurso do Lula hoje, né? Ele se encontrou com o Getúlio Vargas na cadeia, na minha opinião,
né? Ou seja, Getúlio Vargas que se suicidou. E eu acho que está nascendo no Brasil hoje, aí já é uma lado otimista, um bloco histórico liderado pelo Lula, entendeu? Que pode conduzir o Brasil a transformações qualitativas daqui para frente. Eu acho. Agora, se isso aconteceu ou não, isso é uma outra história. Mas está emergindo ali. Como? Deixa eu colocar 3 medidas práticas que eu acho que endereçam um pouco essa tua aflição, que eu vejo que você está buscando soluções no âmbito... Possíveis soluções, Mas de forma simples não existe, Virala. Porque o que a gente está discutindo aqui são assuntos hiperdensos, hipercomplexos e que remetem ao desenvolvimento histórico e cultural de uma nação. Não tem nada que você possa fazer que vai resolver o problema em 2 anos. 5 anos. Não tem. A meu ver, pelo menos. Agora, eu quero colocar 3 coisas que eu trago no meu 4º livro, que chama Esfarrapados, que vai sair pela editora Record agora. Um ponto, e te dizendo que isso não é o suficiente para endereçar a integralidade da questão que você está propondo, mas eu trago medidas práticas que eu acho que são pertinentes nessa discussão. Já no ensino médio, e isso está em pauta agora com a reforma do ensino médio, a meu ver, a gente precisaria incutir 3 disciplinas fundamentais. Tá? A gente precisaria discutir economia política, porque no atual modelo de sociabilidade, eu venho do campo marxiano, eu não nego isso, eu sempre disse isso. A economia política é o ponto central. Se você não entende economia política, você não entende o modelo de sociabilidade que está vigente, sobretudo no Ocidente, no começo do século XXI. O que eu quero dizer com isso? Você precisa pegar essa molecada e ensinar o que é política fiscal, o que é política monetária, o que é taxa de juros, economia política. Tá? Que não é a mão invisível. Exato. Porque se vende essa falácia, que é isso que Casanões está colocando, de que o mercado se autorregula. Essa é uma das principais premissas dos liberais. Então, ensinar economia política, eu não estou te dizendo no nível superior, eu estou te dizendo para a molecada que tem 11, 12, 13 anos, a partir daí. Em seguida, você tem que ensinar o que eu entendo que são dinâmicas constitucionais. O cara já no ensino médio, ele precisa saber o que é o Congresso Nacional, quantos senadores existem, quantos deputados federais existem, o que faz um deputado estadual, o que faz um vereador, o que é maioria simples, o que é maioria qualificada. Senão o cara não tem propriedade. Ele tá jogando um jogo, lembra que eu usei com você a analogia do xadrez? Você nem sabe que o cavalo anda em L e que o bispo anda na diagonal. Quiçá estratégias mais elaboradas de abertura, de meio de jogo ou de fim de jogo. Tá? E por fim, geopolítica global. Porque num mundo altamente interconectado, você precisa entender que tem uma disputa em jogo, você precisa entender quais são as capacidades e potencialidades do teu país, você precisa entender quais são os interesses e quais são as tuas chances estratégicas, entende? Isso é pra ontem, irmão. A gente precisa ter a molecada de 11, 12, 13 anos. O que adianta o cara sair do ensino médio, mano? E ele sabe física, e ele sabe química e matemática, que são disciplinas absurdamente fundamentais. Eu não estou questionando isso. Mas o cara não sabe quantos senadores existem na República. Ele não sabe o que faz um vereador. Ele não sabe o que é uma PEC. Ele não sabe o que é um projeto de lei. Ele não sabe absolutamente nada de economia política. Entende? Então, agora isso vai resolver em 5 anos? Não, não vai. Isso é um investimento em educação e pensamento crítico que vai surtir efeito daqui a 15, 20, 30 anos. Mas, a meu ver, seriam medidas práticas a serem adotadas no sentido de endereçar essa angústia que você está demonstrando aí. Aí vem o Escola Sem Partido, manda suspender o currículo que o César acabou de trazer e a gente volta a estaca zero, na verdade, volta passos atrás. Enfim... eu sei que o Vilela gosta do Escola Sem Partido porque ele é do MBL, né? Então tá tudo... Para com isso, gente. Os caras vão recortar essa parte e vai parecer que é verdade. Não, o Nando Moura gosta de mim, não é isso? Nando Moura gosta de você. Então tá, pessoal. Vamos absorver o MBL dos seus crimes, entendeu? Exatamente. Mas deixa eu colocar uma camada de complexidade nisso que eles falaram. Eu tô de acordo, eu acho que... O César colocou uma das coisas que pode ser feita... Cara, educação fundamental. E eu gosto da solução da Elias de formar uma nova maioria política. O problema é de onde ela vem e como que ela se constitui. E aqui eu quero voltar a um ponto que eu acho muito fundamental. Antes disso, o que a gente tem de maioria política hoje? Não tem. É uma maioria móvel, é uma coisa que não tem. Hoje o Brasil muito fragmentada. Eu acho que é o bolsonarismo hoje. A maioria política. Não, será? A mais densa é o bolsonarismo. O maior grupo que se identifica como grupo político no Brasil hoje é o bolsonarismo. Você elege uma frente ampla. Não sei se eu concordo com isso.
Tem muita gente que, veja, tá tão dividido vai pra cá ou vai pra lá. E a gente elegeu o presidente da República, que é centro-esquerda, pelo menos, vai. E elegeu o Congresso Nacional mais reacionário da nossa história. Então isso está bem dividido. Agora, eu concordo que talvez o campo que elegeu o Lula é muito mais fragmentado do que o bloco monolítico que sustenta o bolsonarismo. Isso, você elaborou bem. Concordo. O bolsonarismo é um movimento mais... Agora, por que isso acontece? Acho que esse é o grande ponto e a grande dificuldade que muitas vezes as pessoas têm de entender. Vou usar de novo o pensamento social brasileiro. Sérgio Buarque de Holanda, raízes do Brasil. Vamos entender as raízes do Brasil. O Brasil ele é fundado em dois grandes pactos. Um deles é o Pacto Agrário Colonial, que basicamente constituiu o nosso capitalismo, nosso lugar no mundo, etc. Que é basicamente o pacto do latifúndio, é o pacto da escravidão, é o pacto do patrimonialismo, mais tosco, rasteiro, que é a corrupção, aquela incapacidade básica do brasileiro de distinguir o público do privado. Isso é histórico. E é o Brasil do patriarcado, é o Brasil em que o homem tem uma função predominante na sociedade e a mulher é basicamente dona de casa. Essa é a origem do Brasil. Esse foi o Brasil que prevaleceu por 300, 400 anos. Né? Perdão te interromper, que a figura que você vai entrevistar aqui amanhã é o epítome desse processo que a ponta do iceberg. Que ele está... É o símbolo maior. Mais respeito com o nosso príncipe. Não por acaso ele está tentando reunir assinatura para terminar com o Ministério Público do Trabalho. Do trabalho perdão, escravo, Casarões. Perdão. Que é a instância dentro do Estado brasileiro responsável pela investigação de trabalho análogo à escravidão. Ponto. É deputado ele, né? Federal. Pelo Rio de Janeiro. Tem que ser não, por São Paulo. São Paulo. Ah, São Paulo? Perdão, achei que era Rio de Janeiro, cara. Não, ele a certa altura defendeu coisas do tipo escravidão, mas enfim, mas eu não quero nem fulanizar. Vamos pensar o seguinte. Eu não consegui evitar. O Brasil tem 300 anos de construção histórica, e o Elias fala muito disso, né, de entender a circunstância histórica, de um tipo muito específico de sociedade, que não é feudal. Né? A pessoa fala, o Brasil era feudal. Não. O Brasil era o restolho do capitalismo. O Brasil ele tinha elites, os senhores de engenho, etc., que basicamente olhavam para fora, eles estupravam os brasileiros. Só um abraço só. O André Roncalha, que é o meu brother, tá mandando um beijo para todo mundo aqui da mesa. Beijão, Roncaglia. O André Roncalha é meu... Baita craque. É meu crush, né? Já veio aqui também, né? Já, claro. Já. Não, é um dos caras mais completos do Brasil hoje. Enfim, tá mandando um abraço para todo mundo. Ele. Vai lá. Não, mas aí é isso. Então, esse restolho do capitalismo em que o Brasil se meteu formou uma elite que é entreguista, basicamente. A nossa elite ela não está nem um pouco preocupada em reinvestir aquilo que produz aqui dentro. Ela está querendo exportar e esnobar em cima do que ela ganha. Beleza. Esse Brasil, se a gente olha o processo histórico de outros países do mundo que também tinham sociedades feudais ou agrárias, esse Brasil deveria ter sumido a partir do processo de industrialização. Agora, veja que interessante. E aí que eu quero jogar a camada do problema para o Elias resolver. Eu não vou resolver nada, ele vai me ajudar. A gente teve 2 momentos na nossa história em que alguém chegou louco e desafiou esse pacto latifundiário, escravista, etc. Primeiro momento, proclamação da República. Quem proclamou a República nesse Brasil 1 ano depois da abolição da escravatura? Mas os ecos estavam aí ainda. Os militares. Ou seja, os militares foram os únicos que conseguiram. Não estou nem julgando a qualidade dos pactos políticos que eles fizeram naquele momento. Sim. Mas foram eles que abriram o Brasil para a possibilidade de superar a etapa colonial em que a gente ainda estava inserido, mesmo no Império. O Império era maravilhoso. Não era. O Império tinha um monte... Pode ter tido alguns patriotas. O próprio Dom Pedro II. Floriano Peixoto? Floriano Peixoto, Marechal Deodoro. Bom, não deu certo. Porque os militares chegaram ao poder... O pacto café com leite veio na sequência canibalizar esses militares. E esse pacto café com leite, que era nada mais do que uma atualização do modelo escravista agrário que a gente tinha, ele prevaleceu por mais 30 e tantos anos. Uhum. E aí, na Revolução de 30, foram outros militares com outra cabeça, de uma outra geração, liderados por Getúlio Vargas, que romperam
com a lógica política do pacto agrário colonial. Então o Brasil só conseguiu superar o seu atraso produtivo e intelectual nos anos 30. Por isso que o Elias gosta tanto da Revolução de 30. Qual que é o problema? Ela também foi feita por militares. Então os militares acabaram sendo no Brasil uma força fiadora, revolucionária em alguns momentos e mantenedora ou moderadora da política nacional em outros momentos. Qual que é o problema? Getúlio, várias virtudes. Mas ele, como bom brasileiro, no limite era um conciliador. Getúlio não acaba com o pacto agrário colonial. Getúlio não faz reforma agrária. Getúlio não resolve o problema do trabalhador do campo. O Getúlio industrializa o Brasil do jeito que dá, faz a coisa bem feita, o Brasil cresce pra caramba. O Brasil se industrializa, se urbaniza nesse processo de maneira caótica às vezes, mas assim, basicamente o Brasil era 80% rural no começo do século XX, ele fica 80% urbano depois que o Getúlio passa pela presidência. É esse o parâmetro. Mas o Getúlio Vargas, a verdade é que ele cria um novo pacto. Esse pacto industrial, trabalhista, que a gente pode chamar assim, que tem aí um elemento importante da urbanização, só que a urbanização ela traz problemas também do tipo violência urbana, desigualdade. Claro. A desigualdade no campo, muita. A desigualdade inclusive de terra, de acesso à terra. Agora, a desigualdade da urbe é isso aqui, é Morumbi, Paraisópolis. É outra coisa. É um nível de abismo social que inclusive é um dos estímulos para a violência urbana do dia a dia que a gente tem. Perfeito. Agora, esse pacto industrial também pelo bem e pelo mal, o pessoal fala muito mal do Getúlio, mas é ele que viabiliza a democracia brasileira. O Brasil só passa a ser de fato uma democracia, não no Estado Novo, mas depois que o Getúlio sai do poder, na Constituição de 46, é naquele momento que o Brasil consegue se organizar minimamente como uma democracia, porque uma nação urbana. Então, essa lógica não faria sentido antes. Resumo da ópera. Esse Brasil dual, agrário, colonial de um lado, industrial, urbano do outro, ele nunca conseguiu tomar uma forma final. Então o Brasil ele fica o tempo inteiro se equilibrando entre essas duas realidades, esses dois Brasis. Qual que é o problema? O problema é que esse Brasil ambíguo, ele se fia em duas formas de poder muito diferentes. O poder agrário é o poder local, é o poder personalista do senhor de engenho, é o poder do barão do café, é o poder dos coronéis. Por isso que a gente fala em coronelismo com tanta frequência. Mandonismo. Mandonismo, são os sobrenomes daquelas famílias que estão lá há 300 anos mandando o Brasil. O poder urbano é o poder do carisma, é o poder da retórica, é o poder do que a gente poderia chamar assim, muito genericamente de populismo. Então qual que é o problema do Brasil? A gente tem populistas, e aqui eu não quero nem entrar no conceito de populismo, mas a gente tem populistas ou pessoas que se valem de estratégias populistas, que é um dos poucos caminhos para se ganhar uma eleição majoritária em nível nacional no Brasil, que tem 8 milhões de quilômetros quadrados. Então você tem que ter carisma, ou fazer o plano real, mas de uma maneira geral é carisma. Ao passo que a lógica do Congresso brasileiro, que reflete a lógica mais profunda do Brasil, ainda é profundamente coronelista, porque o poder ainda está local. Nossa, faz muito sentido. E aí, como é que você cria uma maioria nessa... Quer dizer... Gerar coesão é muito difícil. Problema número 1. Como é que você compactua uma agenda nacional, uma agenda progressista, uma agenda vanguardista, com uma força do atraso que está segurando o Brasil aqui embaixo e que tem seus interesses também. Claro. Com os quais a gente tem que lidar. Não quer largar o osso. Como você forma um bloco majoritário? Porque o conceito de bloco que o Elias traz, ele é importante, mas o Brasil